Graça e paz, meu irmão, minha irmã, sejam todos bem-vindos à transmissão deste culto online. Meu irmão, a palavra do Senhor nos diz lá no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É bem verdade que não podemos ir até a casa do Senhor, mas podemos estar na presença do Senhor. E esse é o momento que nós temos a oportunidade de estarmos na presença do Senhor para cultuá-lo. Eu quero convidar você e toda a sua casa, sua família, para juntos celebrarmos o nome do Senhor. Então, feche seus olhos e oremos nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus santo, Deus bendito, Deus criador dos céus e da terra. Diante de Ti, ó Pai, nós nos curvamos, nós nos prostramos, ó Deus, pois temos consciência, ó Pai, do quanto somos falhos, do quanto somos pecadores e também da Tua santidade, da Tua majestade. E nós clamamos ao Senhor, nos perdoe, ó Pai, tenha misericórdia de nós, porque nós queremos, Senhor, apresentar a Ti o nosso culto de amor e gratidão ao Senhor. E pedimos a Ti, ó Pai, receba para a glória do Teu santo nome. É o que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Dos meus pecados.
és a luz que me guia, meu amigo inseparável. Em ti confio, em ti confio. Se tristezas me cercarem, os teus braços me consolam, meu escudo e fortaleza. Em ti confio, não se abala. Rocha eterna é o Senhor, rocha eterna é o Senhor, rocha eterna é o Senhor Jesus. Rocha inabalável, Rocha eterna é o Senhor, rocha eterna é o Senhor, rocha eterna é o Senhor Jesus. Se a noite parece sem fim, tu és a luz que me guia, meu amigo inseparável. Em ti confio, em ti confio. Se tristezas me cercarem, os teus braços me consolam, meu escudo e fortaleza. Não se abala, nunca se abala. Rocha eterna é o Senhor, rocha eterna é o Senhor, rocha eterna é o Senhor Jesus. Para sempre, para sempre. Rocha eterna é o Senhor, rocha eterna é o Senhor, rocha eterna é o Senhor Jesus. Nada vai, nem morte, nem dor, nem sofrimento algum vai me separar do teu amor, do teu amor. Nada vai, nem morte, nem dor, nem sofrimento algum vai me separar do teu amor.
Como é bom louvarmos ao Senhor, não é verdade? Como é bom cantarmos louvores ao Senhor. E nesse momento do culto, quando cantamos ao Senhor, quando adoramos ao Senhor através dos cânticos, nós temos o privilégio de também adorar ao Senhor através da nossa doação, através da nossa contribuição, através dos dízimos e ofertas que trazemos para honrar e glorificar ao Senhor. Sabe, eu quero chamar você ao entendimento nesse momento acerca da dependência. Dependência de Deus. Sabe, queridos, Deus deseja que dependamos dEle. E o desejo de Deus é que dependamos dEle total e completamente. A nossa dependência de Deus precisa ser irrestrita, plena, completa. Precisamos depender total e absolutamente do Senhor. Só que, às vezes, nós nos damos a depender mais do que ganhamos, do nosso salário, da nossa renda, do que depender de Deus. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque você recebe seu salário, você recebe sua comissão, enfim, o que quer que seja a fonte da sua renda, sua aposentadoria, enfim, você recebe a sua renda. E aí você tem os seus compromissos financeiros para saldar, e isso precisa ser feito, com certeza. E aí, a gente deixa de colocar como parte do nosso compromisso financeiro a entrega do nosso dízimo e oferta, porque nós ficamos com medo, com receio de que esse dinheiro, esse recurso que eu estou dando como meu dízimo, como minha oferta, vai faltar na minha mesa, vai faltar no sustento da minha casa. Queridos, uma vez eu quero pedir permissão para compartilhar isso aqui com você. Eu tive uma experiência que me marcou profundamente. Eu era seminarista e eu trabalhava como líder de jovens de uma igreja, quando eu ainda estava no seminário estudando. E eu ganhava bastante pouco naquela ocasião. E como todas as pessoas, eu também tinha os meus compromissos financeiros, as minhas contas para pagar. E teve uma vez que eu peguei o meu salário, eu fui tirar ali o dízimo e eu titubeei. Que eu pensei, poxa, esse dinheiro do dízimo vai me ajudar a pagar uma conta, ou a conta de água, ou a conta de luz, enfim. E eu titubeei, foi um mês atípico, um mês um pouco mais apertado. E eu confesso aos irmãos que por um bom momento, eu pensei que aquele mês eu não iria dar a minha contribuição, o meu dízimo. Mas eu creio que naquele instante o Senhor é quem colocou no meu coração o ímpeto de confiar nele, de depender dele. E então, queridos, eu tirei a 10ª parte do meu salário, porque essa é a minha prática há muitos anos, e eu coloquei dentro do envelope, coloquei dentro da minha Bíblia para no próximo domingo eu entregar. E assim fiz. E disse ao Senhor, Senhor, olha, eu quero confiar no Senhor, porque isso é princípio, honrar ao Senhor com a primeira parte da minha renda, é honra ao Senhor, isso é a palavra de Deus que ensina, então eu vou depender do Senhor, eu não vou me colocar à dependência desse dinheiro que eu quis reter,
Não, eu vou me colocar a depender do Senhor. Pois, queridos, na mesma semana, no domingo eu entreguei o meu envelope no gasofilaço da igreja. Na mesma semana eu fui procurado por uma pessoa da igreja. E isso eu não disse para ninguém, não compartilhei isso com ninguém. Fui procurado por uma pessoa da igreja e ela chegou para mim com um envelope. E ela disse para mim o seguinte: isso aqui, ó, Deus mandou te entregar. Deus colocou no meu coração e disse para eu te entregar, está aqui, é para você, abra depois que você estiver sozinho na sua casa, em algum outro lugar que você estiver sozinho. Ok. Guardei o envelope, não sabia o que era. Depois, numa ocasião que eu estava só, eu abri o envelope. E, para minha surpresa, o que havia dentro do envelope era uma oferta que essa pessoa me deu. E eu fiquei pasmo, porque era o valor exato do meu dízimo. Naquele momento, o Espírito de Deus estava dizendo para mim: você tem que depender de mim e não do salário que você ganha. Então, não titubeie em tirar a 10ª parte do seu salário como ato de adoração, como ato de primícia, como ato de separar a primeira parte para a glória de Deus. Como eu sempre venho dizendo, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não está atrás do seu dinheiro. O que Deus deseja é ver o seu coração grato e em fé, porque só um coração cheio de fé que realmente depende de Deus. Só um coração cheio de fé tem a coragem de dizer: Senhor, eu vou tirar a 10ª parte, em adoração, em gratidão e em louvor ao teu nome. Queridos, essa é a minha prática há anos, como eu disse aqui. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não fica devendo nada para ninguém. Tudo o que eu sempre dei de contribuições, não só de dízimos, mas de ofertas também, Deus nunca ficou me devendo isso, porque Ele sempre me fez abastado. Eu sempre tive o que eu sempre precisei ter. Nunca me faltou nada. Abastado no sentido de não faltar coisa alguma. É isso que eu gostaria de deixar como lição para você. E quando assim fazemos, adoramos a Deus e reconhecemos que Ele é que merece merece que nós dependamos dEle. Vamos orar? Pai, abençoa, eu te peço, a sementeira dos teus filhos. Abençoa, Pai Celestial, as finanças de cada família que nesse momento nos assiste. Abençoa, Pai Celestial, eu peço. Derrama a tua graça sobre os teus filhos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e sua família. Amigos e irmãos, que bom estarmos juntos em mais uma oportunidade, aqui na celebração Nova Vida. E nesse momento nós vamos ter a oportunidade de refletir na última mensagem da nossa série, O Cristão e a Política. E nessa última mensagem dessa série,
nós vamos pensar hoje sobre as contribuições da igreja na política. E quando eu falo contribuições da igreja, eu gostaria que você pensasse comigo de uma forma mais ampla, né? A contribuição do povo de Deus na política. Haja vista que a contribuição vem ao longo da história, mesmo antes de Cristo, porque nós pensamos tanto aqui, né, sobre essa questão, a contribuição, como vimos domingo passado, tão expressiva de Neemias, por exemplo, não é? E nós vamos pensar aqui na contribuição de estadistas, tantos, né? Como, por exemplo, José no Egito, que também teve uma participação tão extraordinária naquele tempo, no mundo daquela época, quando José se tornou o segundo homem mais poderoso do império dominante conhecido, ou naquele momento, naquela época, né, o império mais poderoso do mundo. Ele era o segundo, abaixo apenas de Faraó, e foi extremamente importante e expressiva a contribuição de José, como foi expressiva a atuação de Neemias, como vimos. Nós também não podemos nos esquecer de Daniel, que também foi alguém que deu uma contribuição extraordinária e um testemunho como estadista, como político que ele foi. Claro, gente, quando eu falo político, dentro da característica de cada época, cada situação de cada época, que era muito diferente do que nós vivemos numa democracia como hoje, não era naquela época. Mas os princípios que nós aprendemos com esses homens, eles são extraordinários no que diz respeito ao campo político, são absolutamente aplicáveis para os nossos dias, e como nós estamos fazendo aqui nessa meditação, nessa série que estamos encerrando hoje. E hoje eu gostaria de pensar com você então sobre a contribuição, sobre contribuições que a Igreja do Senhor deu no campo político e que foram tremendas para a sociedade. Inclusive, a sociedade dos nossos dias é muito do que e certamente muito melhor do que já foi, por causa da contribuição do povo de Deus. E eu vou explicar isso para você ao longo dessa nossa meditação. Bem, eu quero compartilhar mais uma vez com você o texto da palavra de Deus que está em Atos capítulo 4. Nós já fizemos noutra oportunidade a leitura desses textos. Atos capítulo 4, os versículos 19 e 20. Atos capítulo 4, versos 19 e 20. Perdão, Atos capítulo 4, versos 20 e 21. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Versículo anterior. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Olha o 21. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Bem, numa das mensagens a gente já entendeu que faz parte do princípio do cristão como cidadão dessa terra, porque eu quero lembrar que nós não somos só cidadãos da pátria celestial, somos sim, graças a Deus por isso, é um privilégio, somos cidadãos dos céus, nossa pátria é a pátria celestial. Contudo,
nós não podemos negar que somos cidadãos da terra, nós ainda estamos pisando nesse chão. Somos cidadãos brasileiros, somos cidadãos dessa terra. E como cidadãos dessa terra, como cristãos genuínos, verdadeiros, gente que ama a Deus, que ama a Jesus, que serve ao Senhor Jesus, nós precisamos entender que temos uma contribuição a dar, e a nossa contribuição está também no campo da política. Porque, como eu já destaquei em outra oportunidade, a igreja precisa estar presente e atuante em todos os segmentos, em todas as áreas da sociedade, e a política não pode ficar de fora, certamente não. Então eu gostaria, eu li esse texto, ele não tem necessariamente a ver diretamente com uma atuação política de Pedro e João aqui na ocasião. Você conhece o contexto do texto. O contexto do texto está nos mostrando que a autoridade da época estava perseguindo os apóstolos que estavam pregando o Evangelho, estavam anunciando o nome de Jesus depois da sua morte e ressurreição. O derramar do Espírito já havia acontecido e no poder do Espírito eles estavam dando continuidade ao ministério do Senhor Jesus. No poder do Espírito Santo estavam fazendo exatamente o que o Senhor Jesus disse que eles deveriam fazer, e até obras maiores eles estavam caminhando e fazendo. Então vem a autoridade e diz que não, que era para eles pararem de falar em nome de Jesus, era para eles pararem de anunciar Jesus. Diante disso, eles têm uma postura de alguém que diz não, porque não concorda com a autoridade nessa ocasião, porque nesse momento a autoridade chega então e fere a consciência cristã desses homens, e eles entendem que não podem enfiar um rabinho no meio das pernas e se silenciar porque a autoridade está dizendo que é para fazer. E nesse caso sim, coube, digamos, a desobediência à autoridade, porque era uma ordem ilícita, era uma ordem que ia contra os propósitos de Deus, contra a missão que o Senhor Jesus deixou para a igreja. E aí, queridos, eu gostaria que você entendesse que essa decisão de Pedro e João, dos demais apóstolos e dos outros discípulos de Jesus, nesse momento, se torna, sim, uma contribuição para a humanidade. Porque aqui o cristianismo está nascendo, o cristianismo está crescendo, está se alavancando, está se espalhando. Imaginem se nesse momento Pedro e João e os demais apóstolos resolvem silenciar, resolvem acatar por causa de medo da autoridade, medo da retaliação, medo de serem presos, medo de serem até mortos, coisa que esses homens não tiveram, porque afinal de contas todos eles acabaram sendo, com exceção de João, que foi o único que ficou velhinho, exilado na ilha de Patmos. Mas esses homens foram corajosos e deram continuidade ao que o Senhor Jesus estabeleceu para a sua igreja, que ele mesmo fez, porque a igreja continua o ministério de Jesus. Então, estou pensando aqui numa contribuição que os apóstolos deram nesse momento e que a igreja, os do caminho, estavam dando nesse momento com a firme decisão de não obedecer a essa ordem da autoridade e darem continuidade ao ensino e à pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Queridos, e isso reverbera na história. Isso reverbera na história. E reverbera de que maneira? Eu gostaria de destacar para você. E aí, lançando de fato aqui
o tema que estamos pensando nesse momento acerca dessas contribuições da Igreja do Senhor na política e mais, através da política, sendo uma contribuição relevante para a sociedade. Queridos, a contribuição do cristianismo e da reforma protestante para o Ocidente e o mundo. Eu vou repetir. A contribuição do cristianismo e da reforma protestante para o Ocidente e o mundo. Talvez você fique embasbacado agora de perceber o tamanho que foi essa contribuição. Que eu destaco tal contribuição, e é o que eu vou compartilhar com você aqui, ela é uma reverberação da decisão de Pedro, João e os demais apóstolos de darem continuidade à pregação do Evangelho. Você vai perceber comigo que as contribuições que o cristianismo, que a igreja, que a reforma protestante deram ao mundo, elas estão até hoje no nosso meio, e você vai se identificar com muitas delas, eu tenho certeza. O cristianismo é a principal tradição do mundo ocidental e o mais importante fator na formação da Europa e das Américas. O cristianismo e a reforma protestante contribuíram de forma decisiva e profunda, lançando bases para a formação da Europa e das Américas. Quem chegou para colonizar os Estados Unidos da América, chegou com uma Bíblia debaixo do braço. É bem verdade que os americanos já se perderam muito. Eles se perderam muito, sim. Existe hoje, sim, dentro da América, um mundanismo. Muitos abandonaram a palavra de Deus, muitos templos cristãos estão fechados. A igreja perdeu ao longo do tempo a sua relevância, sim, mas a formação da América, a formação dos Estados Unidos da América se deu com colonizadores que chegaram com uma Bíblia debaixo do braço, e eles construíram uma nação solidificada com base no Evangelho e na reforma protestante, que também contribuiu para a construção da própria Europa. E você vai entender daqui a pouco, mais especificamente em relação à Europa, a contribuição que a reforma deu, a igreja deu. A influência cristã permeia todos os aspectos da vida desses continentes. Eu falei aqui da Europa e das Américas. Escutem isso. Vem do cristianismo a proteção à vida, direitos humanos, valorização da criança, mulher, idoso, casamento e a vida em família. Você pensa que direitos humanos vêm do comunismo? Você pensa que direitos humanos vêm do socialismo? Não, direitos humanos vêm do cristianismo. E a valorização da mulher, do idoso, do casamento e da família vem do cristianismo. Você sabia? As maiores universidades do mundo foram criadas por cristãos. E eu vou citar algumas delas. A Universidade de Paris, a Universidade de Bolonha, Oxford, Harvard, Yale e Princeton. Dentre as melhores e maiores universidades do mundo, todas essas que citei, foram criadas por cristãos. É a contribuição do povo de Deus, é a contribuição da igreja de Deus no mundo, fazendo diferença no mundo. Vamos lá.
Foi a reforma protestante que marcou a passagem do mundo medieval para o moderno. Voltando agora ao contexto europeu, o que havia? Feudos, senhores feudais. O rei era o dominante de tudo, o cara tinha tudo, tudo era dele, só que ele não conseguia administrar tudo sozinho. Então o que ele fazia? Ele dividia a terra em feudos. Então o senhor feudal pegava uma parte dessa terra que também dividia para uma outra pessoa. Era a sociedade feudal, era o feudalismo. Mas era uma coisa arcaica demais, primitiva demais, porque travava direitos. Pessoas trabalhavam para esses senhores feudais praticamente escravizados, porque havia imposto que deveria ser pago ao rei, havia outros impostos que também deveriam ser pagos ao senhor feudal, e os trabalhadores, os camponeses, eram sugados absurdamente, sem direitos, sem possibilidades, sem chances, injustiçados, sugados. Pois foi a reforma protestante que marcou a passagem do mundo medieval para o mundo moderno. A reforma protestante trouxe noções de direitos às pessoas, a valorização das pessoas, não só dos abastados, não só dos nobres, não só dos senhores, mas trouxe a contribuição de noções de direito, noções de igualdade, noções em que estabelece-se a possibilidade de pessoas avançarem, saírem daquela condição onde elas estão, dando uma contribuição para uma nova legislação, dando uma contribuição para uma nova forma de governar, uma nova administração, dando contribuições preciosas nessa direção. Mas tem mais. A partir da reforma protestante se produziu ciência no mundo como nunca antes. A partir da reforma protestante, que entendeu e incentivou a atuação de todas as pessoas dentro de todos os campos, de todas as áreas do saber. Mas tem mais. A escola pública, essa eu achei muito boa, veio da reforma protestante. Você acha que a escola pública veio do socialismo, do comunismo? Não! A reforma protestante é a base da escola pública. Foi a reforma protestante que estimulou o Estado moderno. Quando você pensa em Estado moderno, pode entender que tem política aqui no meio. A reforma protestante contribuiu, queridos, para o modelo democrático que conhecemos. Qual o modelo democrático que conhecemos? O que rege, por exemplo, o Brasil é a República, os três poderes. A ideia de democracia. Tem mais. Foi a reforma protestante que deu acesso aos homens de classes mais baixas a conquistar riquezas e posições. É o que eu estava falando. Na sociedade feudal isso era impossível, é como as castas indianas. Você nasceu na casta serva, baixa, casta baixa, de gente pobre e miserável, é ali que você vai ficar. No feudalismo não era muito diferente. Os nobres continuavam nobres, mas os pobres e miseráveis continuavam assim. Foi a partir de um novo entendimento, uma nova forma de pensar e de ser sociedade, que nasceu, a partir da reforma protestante, a ideia de que as pessoas possam ascender socialmente. Foi a reforma protestante que deixou a concepção de que a ignorância é o grande mal,
para a verdadeira religião. Agora imagine se lá atrás Pedro, João, os demais apóstolos e os outros discípulos que estavam com eles tivessem sucumbido diante do medo por causa da tentativa da autoridade da época de silenciar esses homens. Queridos, a igreja deu, como eu destaquei aqui, uma contribuição enorme para a sociedade como a conhecemos hoje. Deu uma contribuição gigantesca para a sociedade como conhecemos hoje. Só que eu quero trazer para você aqui uma máxima dos reformadores. A reforma não é uma coisa que ficou lá atrás, não. Reforma sempre reformando. Nós precisamos, como igreja, olhar para o nosso tempo, olhar para os nossos dias, olhar para frente e desejar, trabalhar, orar, ansiar e, queridos, dar como igreja, continuar dando como igreja a nossa contribuição. E a política é ferramenta para isso. A boa política, com base em princípios que nós temos visto ao longo de toda essa série de mensagens, são os princípios norteadores para uma boa política. A igreja precisa fazer isso, sabe por quê, querido? Porque a igreja ela é consciência do Estado. Nesse momento, Pedro e João estavam sendo consciência para o Estado naquele momento, estavam dizendo para as autoridades: olha, nós não podemos nos calar diante do que vimos e ouvimos, não podemos nos calar diante da missão que nos foi confiada, nós precisamos avançar. E, queridos, o cristianismo chegou através desses homens e revolucionou o mundo, e a igreja vem dando ao longo do tempo a sua contribuição. A reforma protestante é uma prova disso, vem dando a sua contribuição para a sociedade. Nós precisamos entender isso, e eu quero encerrar e terminar essa série de mensagens. O cristão, o crente em Jesus, ele é alguém que tem toda a capacidade, querido, ele tem toda a capacidade de ser o melhor cidadão, o mais patriota. Ele tem toda a capacidade de contribuir, e o campo político não pode de maneira nenhuma estar de fora disso. Não pode estar de maneira nenhuma de fora disso. A política é ferramenta para transformação social, transformação econômica, transformação de famílias. A política é ferramenta, sim, para valorizar o que é bom, para valorizar o que é certo, para valorizar o que é justo, para valorizar o que é honesto. Como que nós, igreja, vamos abrir mão da ferramenta chamada política? Como que vamos abrir mão? Como que vamos nos omitir? Como que vamos nos omitir? É um campo que precisa da atuação do cristão, sim. É um campo que precisa da atuação de cristãos, sim, mas é uma atuação cheia da graça de Deus, é uma atuação cheia da palavra de Deus. Não é uma atuação medíocre, como nós vemos alguns pastores, que quando chega em época política, eles saem doidos, correndo atrás dos candidatos, ou daqueles que querem se eleger, ou daqueles que querem se reeleger, trocando o voto das suas comunidades por um telhado, para a reforma do templo da igreja, vendendo o voto à ninharia. A política é mais do que isso. A política é a arte de governar, é a capacidade de fazer o que é possível, e fazer o que é possível para um número maior de pessoas, para alcançar o bem público, não é para alcançar interesses, como nós vimos aqui na nossa meditação ao longo dessa série. E se necessário for, nós precisamos ir para a rua,
no mesmo espírito de Pedro e João e os outros apóstolos, para dizer para a autoridade: nós não concordamos com isso, nós não aceitamos isso, nós não aceitamos essa usurpação, nós não aceitamos essa tentativa de nos silenciar, nós não aceitamos esse roubo, nós não aceitamos esses desmandos. O desejo do meu coração é que essa série tenha edificado o seu coração, sua vida. E o meu desejo é que essa série tenha trazido à sua cabeça, você que me vê e ouve agora, você que é um cristão verdadeiro, um cristão de Jesus, mas que está omisso, alheio à política. A política precisa de gente como você, querido. E quando eu falo de gente como você, não estou dizendo que você tem que ser candidato ou coisa do tipo, não. Você precisa ser participativo, atuante, presente. Eu não estou dizendo que você tem que ser de partido A, partido B, eu não estou dizendo que você tem que defender político A ou B, eu não estou dizendo que você tem que defender candidato A ou B, não é disso que eu estou falando. Nós estamos falando aqui de princípios. Hoje é a 4ª mensagem de uma série que falou de princípios baseados na palavra de Deus. E a vida do cristão é regida por princípios, que se aplicados no campo da política, vão trazer frutos maravilhosos. Eu creio que Deus quer vocacionar homens e mulheres cheios do Espírito Santo para atuarem na política. Assim como Ele vocaciona gente cheia do Espírito Santo para ser professor, gente cheia do Espírito Santo para ser médico, gente cheia do Espírito Santo para ser pedreiro, carpinteiro, gente cheia do Espírito Santo para ser motorista, gente cheia do Espírito Santo para atuar em todas as áreas e profissões. Assim também creio que Deus quer levantar gente cheia do Espírito Santo para atuar na política. Querido, eu não serei um político nunca. Sabe por quê? Porque eu tenho consciência de vocação. Nós vimos isso com Neemias. Eu não sou chamado para ser político, eu não tenho vocação para ser político. E aí eu gosto da postura de um pastor lá de El Salvador. Ele pastoreia uma das maiores igrejas do mundo. A igreja dele é a igreja Elim, na capital San Salvador, El Salvador. O nome dele é Mário Vega. Tem tanta gente na igreja do Mário Vega que, se ele se candidatasse a um cargo político, ele seria eleito só pelos votos dos irmãos da igreja, de tão grande, de tanta gente que é a igreja. Mas Mário Vega nunca se colocou a isso pela mesma convicção que eu tenho. Ele também entende que Deus não o chamou para ser um político, questão de vocação, ele não tem vocação para isso. Mas o sonho de Mário Vega é identificar entre os jovens da sua igreja quem são aqueles que o Senhor está levantando para serem os futuros políticos. E o sonho de Mário Vega é preparar, através do discipulado, através do ensino da palavra de Deus, aquele que será o futuro presidente da república do país dele. Essa é uma grande contribuição que a igreja pode dar na política. Preparar jovens, despertar o interesse deles, estar ligado em quem Deus pode estar chamando para a política. E aí, dar os princípios que eles precisarão para serem o político dos sonhos. Obrigado por nos acompanhar nessa série de mensagens. Obrigado pela sua paciência. Obrigado pela sua audiência. Meu desejo é que Deus abençoe sua vida. Vamos orar nesse momento. Pai das luzes, pedimos a tua direção e graça.
Pedimos uma manifestação doce do Senhor, trazendo luz ao entendimento, ao coração e à mente dos cristãos, do povo do Senhor, acerca da importância e a necessidade do engajamento político, da participação. A participação política é importante, como vimos aqui, não só como políticos, aqueles que são chamados para ser, mas o engajamento e a participação política como cidadão precisa acontecer. E aí é responsabilidade de cada um de nós, para que haja sal e luz na política, a responsabilidade é de todos nós. Então que o Senhor levante a igreja, para que a igreja seja sal e luz, para que os cristãos sejam sal e luz na política, para que a igreja seja, ó Pai Celestial, a consciência do Estado, com a autoridade como dos profetas no passado, para dizer assim diz o Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, conduza-nos nessa verdade, e nos ajude a termos uma consciência vívida, ó Pai Santo, e braços descruzados na direção do trabalho, e joelhos dobrados na direção da oração. Nós te adoramos e oramos em Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Queridos, estamos encerrando mais um culto de adoração ao nosso Deus e gostaríamos de agradecer a você que esteve todo esse tempo junto conosco, adorando e enaltecendo o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queríamos, neste momento, agradecer a Deus por meio de uma oração e que você também seja grato a Deus por esta oportunidade, por meio da tecnologia, apesar de estarmos longe, mas juntos certamente estamos cultuando a Deus, porque somente Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Oremos. Pai querido e Deus eterno, de misericórdia e bondade, obrigado pela Tua palavra falada, transmitida nessa noite. Obrigado pelo conforto que trouxe sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, para que, Senhor, pudéssemos depositar em Ti toda a nossa confiança. Porque, Senhor, Tu és uma torre segura, Tu és um abrigo seguro, Tu és aquele que está com o Teu povo, Tu és aquele que tem demonstrado o Teu poder sobre cada um de nós. Senhor, abençoa o Teu povo sobre a face da terra, abençoa a Tua igreja, abençoa a igreja presbiteriana Nova Vida e aquelas pessoas que fazem parte desta igreja. Senhor amado, em nome de Jesus, nos guarda, nos socorre, estende as Tuas mãos poderosas sobre cada um de nós, nos livrando do mal, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça, que nós vamos impetrar a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus na face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, e não deixe de dar o seu like. Que Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada em nome de Jesus.